Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar os subsídios da lição de número 5 da revista Betel Dominical, estudada em todas as escolas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Neste trimestre, desde o mês de abril até o mês de junho, estamos estudando o tema geral Mordomia Cristã. E hoje, na lição de número 5, temos como assunto compaixão, atitude de quem ama a Deus. Vale ressaltar que essas lições foram escritas, comentadas pelo pastor Amarildo Martins da Silva, quarto vice-presidente da CONAMAD e presidente da CONEMAD, que vem a ser a extensão da CONAMAD no estado do Tocantins. E eu gostaria de aproveitar o ensejo para fazer aqueles lembretes pontuais. O primeiro é para aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Inscrevam-se ainda hoje e não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for disponibilizado. O segundo pedido é para que você curta. Esses dois gestos ajudam a expandir a presença dos nossos vídeos nesta plataforma e, com isso, alcançar outras pessoas com os mesmos subsídios que você tem a oportunidade de receber todas as semanas. O terceiro pedido, na medida do possível, compartilhe em seus grupos de WhatsApp para que outros professores e também alunos da escola dominical possam ter acesso a esse material, como também têm acesso a outros materiais para subsidiar o seu preparo da lição que será ministrada no próximo domingo, dia 4 de maio de 2025. Essas preliminares são necessárias, são relevantes, porque elas ajudam a expandir a presença dos nossos vídeos na plataforma e a alcançar um maior número de pessoas. Inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar também nos grupos de WhatsApp, além de curtir. Cada curtida é uma mensagem a mais para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância do vídeo que você assiste. Ditas essas palavras preliminares, introdutórias, aproveito também a oportunidade para deixar aqui o meu registro de parabéns, já que estamos trazendo subsídios para a lição que será estudada no próximo domingo, dia 4 de maio. Deixo aqui, aliás, dia 4 de maio, correto? Deixo aqui também a minha palavra de congratulações à Igreja Mãe Madureira, no Rio de Janeiro, pelas celebrações durante esta semana
do seu 72º aniversário de inauguração do templo. Vamos já de imediato entrar na exposição dos subsídios para o tema compaixão, atitude de quem ama a Deus. Os textos de referência estão baseados no capítulo 58 de Isaías. São os versos 7, 8, 9 e 10, onde há um repto do profeta contra a nação de Israel, que desprezava os famintos, que desprezava os necessitados, que não dava nenhum valor àquelas pessoas carentes. É importante que se faça aqui um contexto da passagem, capítulo 58 de Isaías. O profeta lança uma advertência, uma admoestação, ressaltando o fato de que eles tinham uma postura aparentemente piedosa, cumpriam os ritos, eram preocupados em aparentar um coração quebrantado. Você encontra esses registros no capítulo 58. Aparentemente, um povo que demonstrava piedade na sua espiritualidade. Mas pode-se afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que era uma espiritualidade de fachada, de aparência, porque, como contraponto, Isaías apresenta exatamente o repto que aparece aqui nos versos 7, 8, 9 e 10, que era exatamente o fato de não serem generosos, o fato de não serem solidários, o fato de não repartirem o pão com o faminto, o fato de não darem abrigo aos pobres ou aos desterrados, ou, numa linguagem contemporânea, aos sem teto, aos sem casa para dormir. E vale ressaltar aqui que o repto era para uma nação que tinha essas responsabilidades. Quando estudamos as leis dadas por Deus a Moisés e que deveriam ser aplicadas na vida do povo de Israel, você há de encontrar várias menções a esses cuidados. Quando estudamos, por exemplo, sobre o descanso da terra no 7º ano, que era uma espécie de Shabat, no 7º ano, esse descanso deveria propiciar também condições para que as pessoas necessitadas, carentes, pudessem colher os frutos que restassem. Eles não eram proibidos. Embora a terra devesse descansar no 7º ano, eles não eram proibidos de colher os frutos que restassem para a sua manutenção. Quando lemos também acerca do jubileu, que era no 50º ano, depois de 49 anos, ou seja, depois de 7 semanas de anos, no 50º ano, então as terras eram retornadas aos proprietários originais ou resgatadas por algum de seus descendentes.
exatamente para se ter esse conceito de justiça, esse conceito de equilíbrio social. E vale repetir que estamos tratando aqui com uma nação, estamos tratando com um povo que tinha normas jurídicas, entre elas as normas que lidavam com os necessitados, com os carentes, que lidavam inclusive com o imigrante, com o estrangeiro. Essas normas todas estavam previstas nas leis dadas por Deus a Moisés. Então, quando Isaías faz esse repto, lança esse desafio, ou, usando uma expressão mais direta, confronta, ele o faz exatamente sob a perspectiva do sistema jurídico da nação de Israel. Uma nação que aparentava espiritualidade, mas que falhava nesses pontos que estão aqui mencionados nos chamados textos de referência. Capítulo 58, versos 7, 8, 9 e 10. É importante dar esse contexto para que possamos entender as razões que levaram Isaías a lançar esse repto. Outro ponto interessante também aqui na área dos subsídios é que, ao olharmos o profetismo do Antigo Testamento, percebemos, não só em Isaías, mas nos profetas maiores, nos profetas menores, percebemos que a causa do pobre era uma causa muito séria e os profetas, vez ou outra, recriminavam a nação de Israel por essa negligência, por esse descuido, por esse descaso. Era a responsabilidade da nação encontrar meios para que os seus pobres fossem tratados, restaurados, trazidos de volta para uma vida digna. E o profetismo do Antigo Testamento, entre outros assuntos, também tratava dessas questões. Esse é um ponto bastante interessante que você pode depois ter o cuidado de pesquisar em seus estudos particulares para subsidiar a sua lição. O terceiro ponto nessa área de subsídios, eu não estou entrando nos comentários já feitos, pode ser que haja uma ou outra alusão. O terceiro ponto é em relação ao Novo Testamento. Será que no Novo Testamento, agora tratando com a igreja, temos mandamentos específicos em relação à questão do pobre, à questão do necessitado, à questão do faminto? Vamos por etapas. Primeiro, eu gostaria de ressaltar aqui a questão da igreja primitiva. Quando você abre o livro de Atos, você chega em um ponto, logo no início, em que a narrativa diz que os cristãos tinham tudo em comum. Eles traziam os seus bens e depositavam os seus bens aos pés dos apóstolos, e a administração desses bens ficava sob a responsabilidade dos apóstolos. Há quem queira insinuar que neste episódio tivemos a primeira manifestação do socialismo, e essa insinuação é perversa, essa insinuação é má, porque ao lermos a narrativa bíblica, percebemos que isso não foi imposto
por nenhum dos apóstolos. Isso não foi um ato planificado, como é o socialismo. Isso não foi um ato planejado, foi um ato espontâneo. Eles foram movidos pelo Espírito Santo a agir dessa forma, de modo que entre eles não havia necessitado algum. É tanto que se tratava de um ato espontâneo que encontramos o episódio de Ananias e Safira. Deixe-me aqui usar uma expressão. Parece que Ananias e Safira, ou querendo ser protocolarmente correto, Safira e Ananias, parece que o casal queria ficar bem na fita. Então eles propuseram vender uma propriedade, mas ao invés de trazerem todo o valor levantado com a venda da propriedade, eles combinaram entre si que só trariam a metade e ficariam com a outra metade. Esse episódio você conhece e o desfecho você também conhece. Ambos morreram. E morreram não porque fizeram ou tiveram essa atitude de apenas entregar a metade do valor recebido com a venda da propriedade, mas morreram porque mentiram ao Espírito Santo. E quando você lê a narrativa, você percebe que Pedro é muito claro. Ele diz, olha, tanto para Ananias quanto para Safira, praticamente as mesmas palavras, ele diz, olha, vocês poderiam ficar com todos os recursos, vocês não tinham nenhuma obrigação de trazer nada. Ou seja, não era algo imposto, não era algo obrigatório, mas foi algo que teve como força propulsora o Espírito Santo de Deus. Então, se eles quisessem ficar com todos os recursos, se eles não quisessem vender a propriedade, também não sofreriam nenhuma pena, porque, como eu disse, não era algo imposto, planificado, mas algo espontâneo. Uma postura adotada por espontaneidade. É tanto que, posteriormente, Jerusalém enfrenta um período de fome. A fome afeta também os crentes em Jerusalém, e o apóstolo Paulo levanta recursos nas igrejas gentílicas, principalmente nas igrejas da Macedônia e na igreja de Corinto, para que esses recursos fossem enviados a Jerusalém com o propósito de mitigar a fome que veio sobre a cidade e que também afetou os cristãos daquela cidade, os cristãos de Jerusalém. Então esse ponto é importante porque alguns preconizam que teria sido a primeira forma de socialismo, quando na verdade foi algo produzido, não planificado, algo produzido resultante da ação do Espírito Santo de Deus e que não perdurou por muito tempo. É tanto que quando veio a fome, houve a necessidade de esses irmãos serem amparados. Então esse é um ponto bastante interessante em relação aos subsídios para a lição de domingo. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar são as lições da Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. Nós temos aqui nessa epístola
lições essenciais que têm a ver com os necessitados, os carentes, aqueles que passam fome e outros assuntos correlatos. Por exemplo, temos a lição do preconceito. Logo, nos primeiros capítulos, Tiago condena aqueles que desprezam uma pessoa com vestimentas simples, desprezam pessoas com aparência de pobreza e valorizam aquelas pessoas que estão com vestimentas de luxo. Ele faz então uma ilustração. Se alguém entrar bem vestido numa das reuniões de vocês, uma vestimenta vistosa, e outro entrar mal vestido, qual vai ser a tendência? A tendência é valorizar a pessoa bem vestida, com uma vestimenta vistosa, de boa aparência. E ele usa esse exemplo para falar contra o preconceito. É um preconceito social, principalmente. E esse problema existia na igreja de Corinto, porque os irmãos mais pobres, lá havia a festa do ágape, que tinha como ápice a ceia do Senhor, e os irmãos mais pobres, que não tinham recursos para levar alimentos com mais fartura, ficavam, digamos, no fim da fila. Eles eram desprezados em favor dos cristãos mais ricos, que fartavam, comiam, bebiam, chegavam a ficar bêbados. A descrição está lá em Corinto, eu não estou aqui acrescentando, na Epístola aos Coríntios, eu não estou aqui acrescentando nenhuma pressuposição da minha mente. Paulo diz, alguns se embriagam. Esse era o quadro da igreja de Corinto. Então, Paulo condena os crentes de Corinto por esse tipo de atitude, tanto quanto Tiago na sua epístola em relação ao preconceito. Outro ponto interessante aqui em Tiago é a relação entre fé e obras. Fé e obras. Há quem queira ver uma contradição entre a epístola de Romanos e a epístola de Tiago, porque enquanto a epístola aos Romanos enfatiza a fé, a epístola de Tiago enfatiza as obras. Mas não há contradição, o que existe é complementaridade, porque a fé não é passiva, a fé é ativa. Esse é o ponto. Quando você vai para a epístola de Tiago, você lerá quando ele diz: mostre-me a sua fé e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando você lê, por exemplo, Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10, em que Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, e depois termina a perícope dizendo que Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então, a salvação presume boas obras, a fé presume boas obras, e Tiago complementa quando ele diz que a fé sem obras é morta, porque ela é uma fé inativa, é uma fé que não age. E o pressuposto de Tiago, é bom que se diga, o pressuposto de Tiago
é exatamente esse o pressuposto da pobreza. Ele diz que não adianta você abraçar o seu irmão e despedi-lo com fome. Não adianta você dar um aperto de mão efusivo e deixar que seu irmão vá embora de barriga vazia. É esse o contexto em que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, a lição deste domingo é interessante sobre esse aspecto. Compaixão, atitude de quem ama a Deus. E essa conexão entre fé e obras fica bem clara na epístola ao Tiago, na epístola de Tiago. Outro ponto da epístola de Tiago é que Tiago é o hábito de citar Paulo com frequência. Tiago fala sobre o mau uso da língua, a língua que destrói, a língua que mata, a língua que ofende, é a mesma língua que pode glorificar a Deus, que pode ser uma língua que constrói, uma língua que ajuda, uma língua que seja generosa, que saiba lidar na questão da construção dos relacionamentos. É um ponto interessante da epístola de Tiago, e Tiago condena inclusive os patrões que exploram os empregados. Ele não condena o trabalho, ele não condena o salário, ele não condena você fazer uso da mão de obra, mas ele condena a exploração, ele condena o pagamento indigno. Ou seja, patrões cristãos, me escutem por favor, patrões cristãos, empresários cristãos precisam ser justos com os seus funcionários, com os seus empregados. Precisam ser justos com os seus empregados. Então, esse é um ponto bastante interessante que aparece na epístola de Tiago. Por último, na sequência da exposição dos subsídios para esta semana, surge então a pergunta: o que a igreja pode fazer? Qual é o papel da igreja? Primeiro, a igreja não é uma entidade filantrópica. Segundo, a igreja não é uma ONG. Terceiro, a igreja não é agente do Estado. A igreja é agência do reino de Deus na terra. Então, esses 3 pontos precisam ficar bem definidos. Primeiro, a igreja não é entidade filantrópica. Segundo, a igreja não é uma ONG. E terceiro, a igreja não é uma agente do Estado. Ela é agente do reino de Deus. Mas, como agente do reino de Deus, o que a igreja deve então fazer? Primeiro, ela deve ensinar os crentes a serem generosos, porque a generosidade é parte da manifestação da fé. Generosos, principalmente com os de dentro. Paulo ensina que devemos praticar o bem, principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé. Então, a igreja deve ensinar os crentes a ser generosos, a estender as mãos àqueles que necessitam,
aqueles que estão desamparados. Segundo, a igreja, tendo condições, pode envolver-se com projetos educacionais, inclusive construindo escolas, pode envolver-se com projetos sociais, inclusive tendo sistemas que possam ajudar a comunidade ao redor, com os seus próprios recursos, sem depender do Estado, sem parceria com o Estado. No meu entendimento, a igreja deve ficar o máximo possível, é o meu entendimento, a igreja deve ficar o máximo possível distante do Estado. Mas ela tem meios onde buscar recursos para desenvolver esses projetos sociais, tais como oferecendo cursos profissionalizantes, oferecendo, por exemplo, curso de economia doméstica. O que é um curso de economia doméstica? É ensinar à família, principalmente aos responsáveis pela manutenção da casa, é ensinar sobre como usar os seus recursos de maneira que possam não só manter a família, mas também multiplicar esses recursos para que tenham uma vida digna. São meios que a igreja pode usar. Temos aí na própria igreja, de modo geral, profissionais preparados. É só encontrá-los. Profissionais preparados que podem dar esses cursos. Esses cursos que preparam, que treinam, que profissionalizam, ou seja, não só dá o peixe quando necessário, mas também ensina a pescar. Em outras palavras, contribuir com atividades educacionais, filantrópicas, profissionalizantes. Mas se ela não pode, por falta de recursos, ela tem condições, por exemplo, de contribuir com entidades que já exercem esse papel, até entidades cristãs, até entidades evangélicas. Por exemplo, um centro de recuperação. Essa é uma situação que as igrejas enfrentam, jovens que vêm das drogas e nem sempre a igreja tem condições de pagar para que eles sejam tratados num desses centros de recuperação. Mas vai aqui uma sugestão prática. O que a igreja pode fazer? Ela pode assumir o compromisso de ajudar um desses centros com uma certa mensalidade e deixar num acordo firmado sempre uma reserva de 2 ou 3 leitos para casos que possam surgir na igreja de jovens drogados que querem deixar as drogas, mas precisam dessa assistência na sua recuperação. Então é uma maneira, eu estou aqui trabalhando de maneira pragmática o tema. E por último, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 10, tem um verso aqui interessante, que eu gostaria também de ler. Deixe-me chegar aqui mais perto, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, e o verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É interessante aqui frisar o contexto.
Paulo, nessa epístola, segundo a Tessalonicenses, busca corrigir um equívoco doutrinário. E por isso ele inicia dizendo que eles não levassem a sério, quer por epístola, quer por palavras, quer como se eles tivessem dado algum tipo de ordenança. Em que sentido? No sentido de que o Senhor já houvera chegado. Então, se o Senhor já chegou, vã é a minha esperança. E aí havia esses que viviam de forma desordenada, não queriam trabalhar, queriam viver nas costas da igreja, dos irmãos, e Paulo foi peremptório. Se não quer trabalhar, que também não coma. Por quê? Porque com tudo quanto a igreja pode e deve fazer, infelizmente, há esses parasitas. Parasitas que não querem produzir, não querem trabalhar, não querem ganhar o seu pão de cada dia, mediante o trabalho produzido. E o trabalho dignifica o homem. O trabalho existe antes da queda. Ah, mas com a queda veio o suor do rosto. Claro, veio a fadiga. E o juízo sobre o homem não foi o trabalho, mas foi a fadiga. O suor do rosto, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas antes da queda, diz a Bíblia que Adão recebeu a responsabilidade de guardar e cultivar o jardim do Éden. Portanto, o trabalho dignifica o homem. E quem trabalha tem condições de ser generoso e ajudar aqueles que temporariamente podem estar passando necessidades e precisam do seu amparo, da sua ajuda, da sua cooperação. Então a lição deste domingo tem esse quadro. E esses subsídios são meramente meios de ajudar o professor a embasar a sua exposição diante de seus alunos, para que cada um entenda o seu papel, de acordo com o título da lição: compaixão, atitude de quem ama a Deus. E com isso, estamos já chegando à conclusão, e lembrando que na próxima lição de número 6, estaremos estudando edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Lição de número 6, na próxima semana estaremos aqui apresentando os subsídios. E não me custa repetir: inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta para que o tráfego do vídeo possa alcançar outras pessoas e o algoritmo do YouTube reconhecer a relevância do vídeo. Se puder, interaja, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp e até a próxima semana, se Deus quiser, com um grande abraço no coração de vocês. E muito obrigado pela sua audiência. Deus os abençoe.